Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Mais uma live de quarta-feira, meio-dia. Hoje o nosso tema, eu vou falar um pouco aqui sobre as nossas dores e ao mesmo tempo dos nossos recursos. Você sabia que nas nossas dores também existem recursos? E quando a gente reconhece que a gente tem dores e nessas dores existem aí recursos, é onde você pode entender quais são os ambientes que te adoecem e quais são os ambientes e as pessoas que te favorecem. Quando a gente não tem consciência, né, de quem nós somos, quais são as dores, né, que a gente foi exposto, né, exposta desde pequena, desde nova, desde a época da nossa formação, desde quando a gente estava na gestação, no útero da nossa mãe, até os dias, né, os nossos 7 anos de idade, a gente não reconhece, né, esse período onde a gente consegue perceber, né, o mundo, como que a gente percebeu as nossas vivências, é aonde a gente começa a acessar mais esses recursos. Então, quando você, lá, boa tarde para vocês que estão chegando. Então, quando a gente consegue saber quais são essas dores, e essas dores, muitas das vezes, elas conseguem, né, dar um direcionamento para a gente de quais são os lugares e as pessoas que adoecem e que nos favorecem. Quando a gente tem esse movimento interno de reconhecer quem a gente é, quais são as dores que muitas vezes estão direcionando a nossa vida, aí é onde a gente vai olhar para acessar esses recursos. Boa tarde, Sil, Camila, Aline que está chegando, e envia essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. Quando eu percebi, olá, Fabi, quando eu me dei conta, né, eu estava pensando assim, como que eu vou iniciar essa live hoje? E como eu vou falar um pouquinho aqui, a gente vai transitar entre falar de relacionamento afetivo, local, né, ambiente de trabalho, vamos falar um pouquinho de filhos, até para trazer para você um contexto e um exemplo para que você possa compreender melhor. Assim que eu me formei na faculdade, eu trabalhava num laboratório de análises clínicas, que era um laboratório até elitizado, bem no finalzinho, né, da minha formação. E quando eu percebi que eu estava num ambiente onde tinham muitas mulheres, sempre um ambiente, né, que no laboratório tem muitas mulheres, tem homens também, mas a maioria são mulheres. E eu percebi que, assim, nesse laboratório, era até na Avenida República do Líbano, um lugar bem elitizado. Ele pedia para que as recepcionistas, né, as acompanhantes de sala, vocês que já fizeram ultrassom, sempre tem uma moça, né, uma mocinha que acompanha o médico, né, para que você não entre na sala. Isso não existia antigamente, mas, né, depois de um certo tempo, começaram, né, a ter as ajudantes de sala. E o que acontecia, né, nesse movimento, até para vocês entenderem o contexto, o meu contexto, né? Então, olha só. E aí, eles, como era um local, um laboratório elitizado, eles pediam, né, que as pessoas tivessem o superior completo, né? E aí, quando eu me deparei naquela situação de estar num local atendendo pessoas de alto nível e vendo as meninas, né, as mulheres que trabalhavam comigo, as outras recepcionistas, ajudantes de sala, todas graduadas, muitas já falando outra língua, se especializando, e eu falei, gente, né? Como essas mulheres vão ficar aqui? Muitas já estavam lá há muito tempo, e eu estava há pouco tempo. E eu olhei e falei assim, como que elas se sentem, né? Então, lembre que a gente olha muito o mundo através da nossa ótica, né? Como que a gente se sente. Então, eu olhei, nossa, como essas mulheres aqui formadas, muitas já com carteirinha da OAB, quem se formou em direito, né? Tinha outras psicólogas também, administradoras, e todas elas e um movimento de estarem informadas, não quererem, né? Não estavam escolhendo seguir a profissão delas e estavam ali para atender outras pessoas. E tudo bem, né? Sem julgamento. Ali naquele momento, eu não tinha esse conhecimento de olhar com não, vamos sair desse movimento, vamos dar um passo para trás. Eu não entendi, eu julgava. Falei, como que elas dão conta de ficar nesse lugar, formadas, né? Muitas falando inglês, tinha uma lá que falava alemão. Eu falei, como que elas ficam aqui nesse laboratório, atendendo pessoas, né? Que muitas eram arrogantes, muitas
muitos artistas, pessoas famosas, né? E aí eu olhava para aquela situação e falei assim, eu não me vejo aqui. Tanto é que quando eu fui pedir a conta, eu falei, eu não dou conta de ficar aqui. Só que ao mesmo tempo eu também não entendia por que que elas davam conta de ficar naquele laboratório e eu não dava. E aí quando eu olhei, eu falei assim, não, aqui eu não posso colocar o meu trabalho em prática. Como que eu fiquei 5 anos estudando e eu vou ficar nesse laboratório só para atender? E aí lembrando, que não desmerecendo a classe, né, as pessoas que estão ali naquele local. Mas eu estava olhando, né, para minha dor, o quanto aquilo era doloroso para mim, estar formada e querendo ali trabalhar. Eu falei assim, não dou conta de ficar nessa situação. Mas por que que elas davam conta de ficar na situação? Quando eu coloquei aqui o tema da live, dores e recursos, as pessoas, e tem lugares e ambientes que favorecem a gente, favorecem os nossos recursos, mas também colocam a gente na dor. Então, ali naquele período curto de tempo que eu fiquei naquele laboratório, que eu olhei e falei assim, não, esse local, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? A consciência de ter essa informação desse estudo dos traços de caráter, da análise corporal, que a gente tem dores e recursos. Só que ali eu estava ali num movimento, eu não tinha consciência, só que eu olhei para aquilo e falei assim, eu não dou conta de ficar aqui. E eu saí daquele local. Só que hoje, né, como eu falei, como que eu vou começar a live de hoje, né, contando um pouco dessa história? Aquele ambiente, ele estava me adoecendo. Aquele ambiente não favorecia com que eu colocasse as minhas habilidades, as minhas competências, que eu, ao longo dos 5 anos de faculdade, né, eu fui ali, né, me aprimorando para ficar no atendimento. Então hoje eu consigo compreender que aquelas mulheres que estavam lá formadas, cheias de competências e habilidades, elas davam conta de ficar ali por conta dos traços que elas tinham. Muitas tinham muita insegurança, não acreditavam no potencial e a maioria tinha um traço que fazia com que elas permanecessem naquele lugar. Porque aquele lugar era um lugar que tinha rotina, elas entravam naquele horário, saíam, por exemplo, entravam às 7, saíam 1 da tarde e elas davam conta daquele processo. Era um processo totalmente mecânico, você atendia a pessoa, você mexia com guia de plano de saúde, você ligava, você pedia a senha. Então, tudo aquele movimento conhecido, aquela rotina do laboratório, favoreciam elas ficarem ali, porque ali dava segurança e pagava muito bem. E ao mesmo tempo, se entrava um paciente, né, que falava que era estrangeiro, elas estavam ali para desenrolar a situação. Só que aquele processo rotineiro, mecânico, aquilo me cansava. Fora que eu já estava formada, já com o CRP na mão, e eu falei assim, eu não posso ficar aqui. Porque se eu for ficar aqui, vai ser um local que vai me adoecer. Então, tudo bem que eu morava com os meus pais, eu tinha toda uma segurança, mas ali eu vi que eu não dava conta de ficar naquele local. Aquele local, ele não me favorecia, ele me adoecia. Então, quando você reconhece, né, então hoje com consciência eu consegui fazer essa leitura. Eu falei assim, nossa, que legal esse exemplo que eu vou levar para a live. Então, muitas daquelas né, mulheres, hoje esse laboratório ele fechou, né, outra fez fusão, acho que com o laboratório Fleury. E aí o que acontece, né? Trazendo aí para você, hoje você percebe que o local de trabalho que você está, ele te adoece ou ele te favorece? Porque se você tem vontade de brilhar, se você tem vontade de executar aquilo que você está buscando no estudo, num curso, ou até uma vontade ali que você tem de modificar, de inovar o seu trabalho, se você sente que ali não é possível, aquele local ele vai te deixar na dor. Então é um ambiente que não te favorece, ele te adoece. Da mesma forma no relacionamento afetivo. Então percebam que quando eu fiz o meu movimento de olhar para toda aquela situação e falar, não, eu não dou conta de ficar aqui, o que eu estava fazendo? Eu não tinha consciência, mas eu sabia que ali não era um local para mim. E eu fui buscar recursos, tanto é que depois que eu saí desse local, foi aonde eu comecei a trabalhar num consultório próximo da minha casa e foi aonde eu comecei a construir a minha carreira. Então, olha só, por mais que eu tinha um medo, uma insegurança de como iria ser, mas a vontade de colocar todas as informações e o conhecimento que eu tinha adquirido na faculdade foi maior, né? Tudo bem que parecia que o universo estava conspirando ao meu favor.
apareceu, né, montaram um consultório de psicologia, né, de alfabetização e acompanhamento psicopedagógico próximo à minha casa. Então, parece que assim, o universo estava falando comigo, olha que legal, você vai sair desse laboratório que paga bem, até pela época e até pelo meio período, né, que eles ofereciam ali de salário, né, e de benefícios. Só que eu fiz o movimento de falar, não, aqui é diferente. Então, aquele novo, o improvisar, o estar no movimento até de status, porque a ambição, dependendo do nível, né, qual é o traço de caráter que você tem dentro de você indícios de ficar dependente emocionalmente, né, de uma situação, de um trabalho, da família, e aí você não se lança para o novo. Então, já que nos meus traços ali, eu não tenho essa necessidade de ficar, né, fazendo esse movimento de estar dependente de um lugar, porque eu sei que eu posso me lançar, vamos dizer, aquilo que eu sempre falo aqui para vocês. Eu confio mais nas minhas asas do que no galho que eu pouso, porque eu sei que dali eu posso, né, fazer alguma coisa, eu tenho essa força no meu corpo de execução. Então, quando você sabe que você reconhece quais são os seus traços, das suas dores. Então, ali naquele laboratório que eu estava, fui muito grata, foi muito rico eu ter olhado para toda aquela situação, de eu ver várias mulheres formadas, com profissões lindas, mas não atuando na área. Então, ali eu já fiz uma projeção, eu falei, não, eu não dou conta de ficar aqui como essas mulheres. E elas estavam no momento delas e no movimento delas, né? Então, a gente olha sem, hoje eu consigo olhar sem julgamento. Então, quando eu fiz esse movimento de me lançar, é porque dentro de mim tinha uma ambição. E quando a gente fala a palavra ambição, para muitas pessoas, né, é visto com um olhar de, nossa, mas ambiciosa, isso é uma coisa, né, perigosa, mas assim, dependendo da onde você vem, da sua educação e do seu lar, ser ambicioso é algo que não é visto com bons olhos, porque às vezes o não prosperar, a dificuldade com o dinheiro, a escassez, faz com que você sinta pertencente àquele grupo. Olha aqui a Fabi. A Fabi já colocou, eu sou dependente, então, porque fica naquela situação, os seus traços, né, a sua dor favorece você ficar ali. Sabe aquela situação, vocês já se pegaram num local de trabalho que vocês estão assim, não, eu não posso sair desse trabalho, como é que vai ser? A minha chefe vai chegar aqui e não vai ter, né? E tanto é que eu fui tão impulsiva nesse trabalho que era um sábado, eu não fui trabalhar e a chefe ligando para mim, eu falei assim, eu nem vou atender. E nesse dia, né, que ela me ligou, que eu até faltei, que eu nem fui, vamos dizer, ética, né? Eu estava no centro de São Paulo comprando brinquedos para montar minha caixa lúdica. Quando eu decidi, né, atender criança, até porque o público desse laboratório, desse consultório que era próximo da minha casa, era um público mais infantil. E eu falei assim, eu vou me lançar e eu preciso da minha caixa lúdica, que a gente precisa daqueles brinquedos, né, de casa, família, panelinha, boneca meu bebê, então eu precisava, então eu tava lá naquele movimento, né? Eu sabia que eu tinha que fazer a conclusão daquele trabalho, sair, finalizar o ciclo, levar a minha carteira de trabalho para encerrar, né? Mas qual que é o movimento que eu pensei? Eu pensei em mim. Eu falei, nossa, olha que força que eu tive para me lançar para minha área, porque foi meu primeiro trabalho, né, de psicologia. Isso antes de sair eu já tinha ido falar com a moça, né? Do consultório, né, do espaço pedagógico, e ela, né, falou assim, nossa, quando você subiu a escada, a gente viu até uma luz em você. Eu falei, nossa, então eu estava vendo uma luz em vocês e vocês em mim, então era uma troca, né, tinha um equilíbrio. E eu pensei aqui, né, então olha só que legal, né, eu trazer esse exemplo para mostrar para vocês, e até para vocês começarem a se identificarem. Se hoje o ambiente de trabalho te favorece, que você está inserida, te favorece ou te adoece? Porque às vezes você tem recursos aí e você não está utilizando, ou você está pensando mais no local, nas pessoas que trabalham aí, por você já ter criado uma dependência afetiva com esse trabalho, e aí você fica aí nessa dor ou até alimentando a sua dependência emocional. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você reconhece, porque tem dois traços, né, de caráter de personalidade, até para vocês entenderem, né, a forma como vocês foram formadas.
tem dois traços que é o oral, né? Para muitas pessoas que já estão aqui conhecem um pouquinho. Então, o oral ele tem a dor do abandono. Só que o recurso do oral é a comunicação, né? A pessoa ela consegue conversar, ela tem essa facilidade de se conectar com as pessoas, com a dor das pessoas, né? Só que ao mesmo tempo tem aí um lado sombra, né, do oral, porque ele pode ter essa dependência mais acentuada de ficar no lugar, porque se gostam de mim, né, se me aceitaram, então como que eu vou deixar, né, essas pessoas aqui, Aline, querendo lá, deixa eu respirar aqui que eu acho que eu comecei tão ansiosa falando dessa questão. Aline, amadurecendo a ideia. Que bom, Aline, isso mesmo. Porque às vezes você está num lugar que te prende e você tem aí traços que querem viver, né, na liberdade, né, fazer aí e acontecer, e aí esse lugar te prende. Então imagina uma pessoa que quer, né, ter essa vivência de conhecer lugares novos ou de improvisar mesmo, né? Vai precisar buscar esses recursos. E aí eu te falo, Aline, dentro de você tem aí sim o traço da dependência emocional, que faz com que você fique, né? E é muito perigoso, porque quando a gente fica dependente de um local e até dependente das pessoas, isso impede o nosso crescimento, impede a gente de viver a vida incrível que a gente tem vontade de viver, por conta da nossa dependência. Olha aqui, a Bárbara já se identificando, tudo que eu precisava ouvir. Então, é como se a gente esperasse daquele ambiente de trabalho que ele fosse preencher a nossa necessidade. E muitas das vezes uma necessidade infantil. Porque, como eu falei, os nossos traços de caráteres, eles são formados desde a gestação, desde o momento que a nossa mãe, né, que tem a concepção, até os nossos 7 anos de idade, que são os 7 primeiros anos, né, da nossa idade, eles são muito cruciais, porque ali a interferência de como a gente interpretou a nossa criação, como a gente interpretou os cuidados e como a gente sentiu que recebeu amor, isso influencia nas nossas dores e no nosso recurso. Lê meu comentário. Fabi subiu. Deixa eu ver aqui. Eu sou dependente. É esse, Fabi? Eu acho que eu li, né, o seu comentário. Então, olha só, Fabi, se você já se reconhece, né, que tem aí uma dependência, é algo de começar, né, a se reconhecer, ver realmente aquilo que você gosta, para que você possa ir, né, se libertando desses locais que te aprisionam, porque a dependência emocional, elas nos aprisionam, a gente acha que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e o que que acontece? Escreve de novo, Fabi, que eu não achei. Isso impede que a gente viva, né, aquilo que realmente a gente quer viver, por conta da gente acreditar que a gente precisa estar naquele lugar, pelo medo do abandono, porque se você tiver vontade, né, de viver realmente aquilo que você, né, sabe, aquilo que a sua alma grita, a sua verdade, então imagina eu naquele laboratório com aquelas mulheres, nossa, mulheres com uma experiência, né, assim, não com experiência de trabalho, porque a maioria ali não tinha se lançado para a profissão delas, né, mas eu olhando para aquela situação, imagina eu lá até hoje, como que seria? Como eu teria, né, não saberia, até porque assim, a gente, né, mas é só para vocês poderem ter essa projeção. Eu não teria aprendido, colocado o meu conhecimento no mundo, não seria a contribuição que eu sinto que eu sou hoje, eu não estaria onde eu estou. Poderia ter, a minha vida teria sido levada para, né, para outros, né, outros locais, outros ambientes, outros movimentos. Teria aposentado? Às vezes não, porque como a empresa fez fusão, dependendo de empresas que fazem fusão, né, elas mandam os funcionários da empresa embora e vão e ficam, né, às vezes com os funcionários que são que desempenham um bom trabalho. Agora sim, Fabi, estou há 16 anos na mesma empresa, amo o que eu faço, sinto que poderia ter vivido outras oportunidades, mas só por hoje estou aqui ainda. Acho que sou dependente. Então, quando você fala que você poderia, né, você sente, né,
é sentido. Eu poderia ter vivido outras oportunidades, mas hoje eu estou aqui. Olha só, e aí o exemplo que eu trouxe. Imagina eu, né, lá naquele laboratório, com aquele centro de alfabetização que foi aberto perto da minha casa, eu poderia ter falado, nossa, como seria, né? Aí o laboratório fez a fusão, mandou todo mundo embora, eu em casa, como seria se eu tivesse ido para aquele local que tinha ali aparecido para mim e eu não fui pelo medo, porque como que eu ia sair de um local que me pagava bem e abrir mão de tudo para começar do zero? E sabe quanto era a minha sessão naquele local que eu comecei a cobrar? R$ 20. Isso, ai, que ano que foi? Acho que 18 anos, 17 anos atrás. A sessão era R$ 20. Eu atendi um menino, né? Acho que ele tinha 8 anos, tinha dificuldade de aprendizagem, dificuldade de comportamento. E ali, né, eu cheguei com a minha coragem, com a minha caixa lúdica, né? A caixa cheia de brinquedinhos, uns brinquedinhos super, vamos dizer assim, não tinha nada de muito grandioso, porque a caixa lúdica tem que ser brinquedos bem, ao mesmo tempo fortes, né? Porque a criança, quando ela sente que ela quebrou, isso causa um impacto muito grande, né, no processo, mas muito simples. A Aline falando, eu lembro. Então tudo muito simples, né? E assim, foi a cara e a coragem e a caixa lúdica atrás para fazer esse movimento que, olha que movimento que, se eu for olhar para trás, um movimento lindo. A Aline faz parte, né? Ela trabalhava numa escola parceira, onde eu ia fazer palestra, onde a gente ia fazer triagem, né, com as crianças, porque aí onde eu fui, né, no meu bairro, crescendo, indo atrás das escolas para fazer parceria, fazia triagem, conversava com os pais, né, as crianças, como se a gente estivesse fazendo um trabalho preventivo, né? E nesse movimento que as pessoas foram pegando confiança em mim, então eu fui construindo essa oportunidade que apareceu. Então vamos dizer que aquela portinha daquele consultório, né, daquele centro pedagógico, foi só uma oportunidade que eu vi, né, uma oportunidade para poder me lançar. Então, se ali eu tinha uma dependência, eu olhava para tudo aquilo, não, eu não posso arriscar, eu tenho esse medo do novo, o que ia acontecer? Não teria, né, trilhado, iria trilhar um outro caminho, não sei, não tem como a gente, né, a gente não sabe, né, mas assim, é olhar para trás e agradecer. Só que se eu tivesse, como a Fabi colocou aí, o traço de dependência alto, eu não teria saído. Então perceba que quando você reconhece que você tem a sua dependência emocional, às vezes por uma gratidão muito, muito profunda pelo trabalho, porque você começou ali e aí você não vai querer sair, você, né, acha que vai se sentir devedora, vai entrar num nível de culpa, é um movimento onde a gente vai olhar, sabe para onde? Para os nossos pais. Porque quando eu desenvolvo um nível de dependência emocional, que eu tenho medo de me lançar no mundo, eu tenho medo de arriscar fazer uma transição de carreira, eu preciso olhar para as minhas bases. Então, se eu sentir uma rejeição, se eu sentir ou que eu fui abandonada em algum momento da minha vida, eu vou trazer isso, né, para a minha vida e eu vou começar a me fixar em lugares que me aceitam. Ah, mas me aceitaram lá, agora eu vou ter que ficar lá pro resto da vida, eu tenho que ficar lá até eu me aposentar, porque eu fico muito mais dependente das pessoas, das coisas que estão ali, do que realmente daquilo que eu quero viver. É como se aquilo que eu quero viver, as oportunidades que às vezes aparecem para mim, são muito perigosas, é melhor que eu não entre nelas, então eu vou ficar de longe. E aí é onde a gente precisa começar a cuidar desse nível seu de dependência para você poder virar essa chavinha e incluir a ambição na sua vida. Muitas pessoas não têm ambição nata, precisam ser despertadas, precisam despertar a ambição. Só que elas precisam enfrentar a dependência emocional. Deixa eu ver aqui o que a Moni colocou. Estou nesse ponto, me desafiando contra as dependências, porque são traços, né, que a gente tem, e é onde a gente percebe que quando a gente tem essa dependência emocional, que você se vincula emocionalmente com o local, com as pessoas, e você acredita que se você for, né, se você sair de lá, como que vai ser, né?
quem vai poder te dar todo esse conforto que você tem ali emocional, que você não tem em outro lugar, né? Então, é importante olhar para essa situação, porque tanto quem tem o traço de oral e o traço masoquista, que são pessoas que suportam muito, que estão sempre, tem uma atração muito grande, né? Com pessoas que são muito problemáticas, elas sentem que precisam ajudar, porque logo elas suportam, elas conseguem, então elas ficam ali carregando, né? O lixo emocional das pessoas elas acreditam que a vida é pelo sofrimento e elas vão, né? Colocando aquelas mochilas pesadas. Imagina aí aquelas mochilas de quem faz trilha, né? Quem é bem aventureiro, aquelas mochilas super pesadas, cheias de compartimentos, né? Então, assim, parece que não, cabe mais um peso. Não, eu acho que eu vou ficar aqui mais um ano. Não, eu vou ficar, porque falaram que eu vou em algum momento, né, ser reconhecido pelos meus esforços. Porque eu vou fazer isso e com isso eu vou ter a coragem de sair daqui. E quem, né, tem um traço alto de masoquista tem uma dificuldade muito grande, né, até maior que eu falo do oral, porque o oral ele fica insatisfeito, ele fica reclamando, mas não vai tomar uma atitude muito cedo. Precisa de algo ali, né, fora para fazer o movimento de impulsionar. Agora o masoquista ele sente que ele precisa, porque se ele sair de lá e se não der certo, tem o medo da humilhação. Só que ao mesmo tempo, o masoquista ele tem uma força muito grande, que se ele acredita, né, começa a confiar nele, começa a fazer terapia, ele sente que depois nada pode parar ele, porque ele tem força, ele vai devagar, mas ele chega. Diferente do oral. O oral ele precisa, às vezes, de alguém para poder ajudar, para poder fazer com que ele compreenda que todo aquele vazio, né, todo aquele sentimento de falta, que o oral olha só para aquilo que está faltando, não consegue reconhecer tudo aquilo, toda a trajetória, tudo aquilo que ele já conquistou. Ele sempre está olhando para o vazio, é uma carência muito grande. A Aline colocou aqui, não entendo uma pessoa não querer nada na vida, mas cada pessoa com o seu pensamento, sim. Então, e aí quando você fala isso, às vezes a pessoa ela tá na dor. Então, quando a pessoa não quer nada na vida, né? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos vocês que foram chegando. Eu não parei para dar boa tarde para todo mundo, senão eu perco aqui o fio da meada. Mas dependendo das pessoas que elas estão na dor. Então, eu não falei do esquizoide. O esquizoide, quando tá na barriga da mãe e ele sentiu em algum momento que ele foi rejeitado, até no primeiro mês de nascimento, que as necessidades ali dele não foram atendidas, ou até em um momento que a nossa mãe, ela tem aí um medo, ela fica com medo de perder o bebê, o útero fica desconfortável, fica dolorido, todo momento que o bebê se mexe, que a mãe lembra que tá grávida, vai aquela descarga, aquele impulso para o útero e ele fica com medo. Então, se às vezes a mãe teve o medo de ficar ali, às vezes perdeu o trabalho, ou brigou com o esposo, ou a situação, né, no momento que ela engravidou foi uma situação difícil, né? Ela sente que quando ela existe, ela é rejeitada, porque ficou aquele impulso, né, no sistema nervoso, e aí a pessoa... E quando você me fala disso, Aline, pessoas com um traço, né, alto de esquizoide têm essa tendência de rejeitarem a vida, de rejeitarem as oportunidades, porque elas entendem assim, se eu rejeitar primeiro, eu não serei rejeitada, né, a dor do oral, do esquizoide. Só que o esquizoide ele é muito criativo, porque ele vive no mundo dele, ele vive na caverna. Então, tudo está acontecendo na cabeça dele, só que ele tem uma dificuldade para agir, né? Então, são pessoas que têm recursos maravilhosos, né? A criatividade, a imaginação, tem assim, são pessoas que são ligadas à tecnologia, né? A buscar assim inovação. Só que tá tudo aqui, tá tudo na mente. Ela tá buscando, mas tá aqui. É como se assim, já aconteceu na cabeça dela e tá tudo bem. E aí vou trazer um exemplo do namoro do esquizoide com o oral. O esquizoide ele não consegue ficar demonstrando sentimento. Até porque, se ele demonstra muito, ele tem o medo da rejeição.
Então, qual que é o movimento dele? É ficar mais na dele, ficar mais, né, na caverna. Então, imagina uma pessoa oral que tem aquela necessidade de falar a todo momento, de pegar, né, de fazer carinho. E aí o marido esquizoide que tá ali no mundo das ideias, né, viajando, jogando videogame, né, ou tá lá na garagem apertando parafuso, fazendo e acontecendo, todo professor Pardal. A pessoa que é oral, ela vai se sentir muito sozinha, né? Ela se sente muito sozinha porque ali o esquizoide ele ama, né? Aquela mulher, ele, né, tem assim um sentimento muito, né, profundo por ela, né? Só que ele não sabe demonstrar. E aí a mulher oral, muitas vezes, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar aquela atenção, ela vai fazer um movimento, ela não vai se sentir amada, mas porque ela não consegue, né, entender que aquele marido está ali no mundo das ideias dele e ele tem essa dificuldade. Então não tem como a gente cobrar algo de uma pessoa se ela não tem internamente aquilo para dar. Então, como que eu dou algo que eu não tenho? Não existe, né? Ou vou ficar numa pressão, ou vou ficar. Eu vou entrar na dor. A Érica falou assim: Pri, como é essa sessão para descobrir os traços? É online? Sim, dá para fazer online. Através do seu corpo, através do formato do seu corpo, eu vou conseguindo perceber, né? Fazendo a porcentagem dos seus traços, olhando quanto que você tem de esquizoide. Isso é tudo pelo formato. Então, se você tem o corpo mais alongado, mais arredondado, mais quadrado, então tudo isso, né, tem um gráfico que nós vamos fazendo, né, mensurando para você poder saber quem você é. É como se fosse um manual do ser humano. E quando a gente consegue, né, saber quais são as porcentagens, qual é o seu traço que está na dor, qual é o que está no recurso, você consegue se entender e você começa a entender mais as pessoas. E aí vocês podem pensar, nossa, então eu sei por isso que fulano é assim, por isso que ciclano age dessa maneira. É muito interessante. Porque imagina você saber, ah, não, ele só é oral, ele não tá me abandonando, é o jeito dele. Agora, se você entende dessa maneira e tudo bem para você, agora tem muitas pessoas que não dão conta, tem mulheres que são, né, orais, olha para aquilo, não, meu marido tá me traindo, não, ele tá ali mexendo no celular, ele tá me traindo, ele tá fazendo alguma, então começa, e aí se ela já tem uma rígida, né, junto no corpo, né, o traço que sente a dor da traição, que sempre acha que o chefe vai demitir, que sempre acha que o marido vai trocar ela, é aquela filha que se sente excluída das filhas, a mãe faz, né, aquela exclusão, então tá sempre com aquela dor da traição, sempre tem alguém excluindo, e aí vai olhar para aquele marido, né, esquizoide no mundo dele das ideias, que ele só tá ali, né, lendo o manual de instrução, né, da ferramenta dele, e aí ela entra na dor. Então, quando você percebe, né? Então, lembra do trabalho, se aquele trabalho te adoece, se você tem um chefe que te humilha, se você tem um chefe que você tem que ficar, né, fazendo e acontecendo para que ele te reconheça, muitas das vezes você vive numa pressão muito grande. E em que momento você vai conseguir olhar para aquela situação e falar, não, agora eu não dou conta mais de viver isso. Então, quando a Erika falou, não, dá para fazer online, é uma sessão de 2 horas, onde você vem com uma roupa mais confortável, uma roupa de ginástica, né, que mostre o seu corpo, para que eu vá olhando com muito respeito, né, e fazendo essa contagem, né, da porcentagem dos seus traços, você sabe o que está acontecendo. E é interessante que eu faço uma pergunta assim, o que você gostaria que o seu corpo respondesse para você? Porque através do seu corpo eu vou trazendo as respostas. Tem um traço de caráter, né, alto, que é o masoquista, que ele tem muita dificuldade de vir para terapia. E eu tenho muitos pacientes que têm um pico alto de masoquista, até porque eu acredito que chega para mim no meu campo porque eu posso auxiliá-los, até porque eu também tenho um traço alto de masoquista, que são pessoas que têm dificuldade de falar dos sentimentos, são pessoas que são muito leais, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade de se abrir. Então, essas são as pessoas que mais carregam o lixo emocional das pessoas, que estão ali fazendo um esforço para estarem aonde estão, mas elas têm dificuldade para chegar na terapia. Por qual motivo? Porque como é para elas se abrir? Como que é para elas pegarem, né? Então, imagina aquela mochila do aventureiro, né? E tirar do corpo.
Porque se o recurso dela é aguentar, é ser forte o tempo todo, como que é para ela suportar viver na leveza? E quando eu vou falando, né, através assim da foto do WhatsApp, quando eu vou conversando com essa pessoa, que eu vou vendo os traços dela, que eu percebo, nossa, como foi desafiador para você chegar aqui na terapia. E eu vou falando e vai fazendo sentido para ela, né, aonde ela, nossa, então ela vai confiando, a pessoa vai, né, se abrindo, ela vai percebendo, nossa, ela tá falando, isso tá fazendo sentido, realmente, eu tenho que tirar mesmo essa mochila, eu não preciso ficar pegando a dor do meu pai ou da minha mãe, que estava sempre ali falando mal do meu pai, que ele não foi aquele homem que ela gostaria, que, sabe? Então, ele vai, a maioria são homens, né? E aí eu vou, né, conversando, vou falando, não que não tenha mulheres, mas os masoquistas, homens, eu atendo muito. E aí eu vou falando para eles o quanto esse movimento deles suportarem muito, o quanto isso impede eles de terem realmente, de viverem a vida e até despertar dentro dele a vontade de estar num lugar mais leve ou de buscar atividades. Às vezes o trabalho, ele não vai abandonar um trabalho. O masoquista às vezes está lá 40 anos no mesmo trabalho, vão se aposentar ali, mas eles precisam entender que eles têm que recompensar esse peso. Então, final de semana ou na semana, eles precisam fazer algo que seja leve, porque naquela dor que é suportar, fazer e acontecer, em algum momento tem que ter uma leveza, um respiro que vai tirar aquela mochila pesada, aquela mãe pesada que aquela pessoa está carregando há muitos anos, porque quem tenta viver duas vidas não vive nenhuma. Ah, eu tenho que esperar essa mãe morrer para mim ser feliz. Eu preciso esperar que eu vou separar dessa mulher, porque aí eu vou ter sossego. Não, não dá, né? Ele não vai tomar essa atitude. Mas ele vai precisar, às vezes, respirar e falar: não, agora eu vou ter um tempo para mim. Agora eu vou fazer uma academia, ou eu vou tomar fazer um happy hour com alguém, mas assim, até os masoquistas têm dificuldade de ter amigos. Eles não se abrem muito pro mundo. São aquelas pessoas que gostam de ficar em casa, assistindo Netflix, e aí pega uma mulher rígida e oral, que quer sair, quer passear com aquele marido masoquista, com aquela cara feia, que quando vai pro restaurante sempre pede o mesmo prato, e é aquela mulher querendo viver experiências maravilhosas, e aquele homem naquela rotina, naquele movimento metódico de si. Então, olha, até me cansa de falar, olha como é pesado, né? Fabi falou, eu muito esquizoide rígida, a Sassi reconheceu, eu mesma essa. A Mel colocou, difícil até reconhecer as emoções. A Bárbara, eu fui assim, olha só que complicado. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo, quando você olha para suas emoções, quando a Mel colocou, quando você percebe, né, o que você pode fazer, né, hoje, quais os caminhos que você pode trilhar, vai ficando mais leve, né, vai ficando mais tranquilo, e aí você pode escolher, né? Então a gente precisa aprender a recompensar. Nem todas as pessoas têm a possibilidade de abandonar profissões ou às vezes terminar, porque às vezes não é isso que vai sanar o seu problema. Ah, então eu preciso separar, eu preciso fazer diferente, eu vou buscar fazer diferente. Então, o que eu posso incluir no meu dia, o que eu posso fazer aos finais de semana, para não ficar esperando só as minhas férias, para eu poder tirar essa mochila pesada das minhas costas e viver o que eu quero viver. Né? Ou o que eu posso fazer? Ah, vocês aqui, ó Deus, a Aline colocou KK, imagino. Isso me aconteceu no meu primeiro casamento. Olha aí, Moni, tá vendo? Então, a gente, dependendo dos nossos traços, a gente vai se moldando, acreditando que a gente nasceu para resolver o problema do outro, porque quem faz demais, quem ajuda demais, lá na infância foi aquela criança que aprendeu que tinha que fazer tudo, que tinha que ser a boazinha, que tinha que resolver o problema dos pais, porque aí sim, se resolvesse o problema dos pais, aí alguém ia olhar para ela. Então eu vou resolver o problema do meu pai e da minha mãe, porque aí sobra tempo para ele olhar para mim. Mas aí sabe o que ele fazia? Ele ia olhar para o meu irmão. Ele ia fazer, ela ia cuidar dela ou ela ia descansar, porque logo tinha uma filha boazinha que faz tudo, sabe aquela que quando vai a vizinha em casa, ai, minha filha é um amor de pessoa, tão boazinha, você viu, já lavou até a louça. Levanta, né, tá almoçando, não dá tempo nem de descansar, já lava a louça.
Olha que filha maravilhosa. E aí aquela criança vai entendendo que ela, para ser amada, para ela ser reconhecida e valorizada, ela tem que fazer as coisas. Ela tem que, né, tá resolvendo o problema do pai, da mãe, do mundo, para que aí sim ela seja amada. E quando eu estou nesse movimento de fazer para ser reconhecida, o que que acontece? Eu entro na dor, porque em que momento eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de viver? Em que momento, né, que eu vou precisar aprender, que eu tenho que despertar a minha ambição para poder viver a vida incrível que eu tenho vontade de viver, né, no meio de tanto peso, no meio de tanta carência ou até de tanta rejeição. E tem um traço que eu não falei aqui, que são as pessoas, né, que têm um traço alto de psicopata. E lembrando que quando a gente fala de traço de caráter, não é o psicopata que mata, não é o masoquista que sente prazer na dor. Não, a gente fala de traço de caráter, que foi formado desde o nosso, né, dos 0 anos até os 7 anos de idade. Onde a gente vai percebendo, né, o mundo, as dores, né, existenciais, elas têm aí os nossos recursos. Então, o psicopata, qual é o movimento dele? É a manipulação. Ele morre de medo de ser manipulado. Ele tem aquela tendência de que não gosta, né? Ele não se sente bem devendo favor para ninguém. Ele já tem que pagar logo. As pessoas podem dever para ele, só que eles não podem se sentir na mão de ninguém. Então, são pessoas que foram reconhecendo o mundo através daquilo que eles faziam para as outras pessoas. E aí eles recebiam o amor. Sabe aquela criança que tá cantando aquela musiquinha, que tá ali alegrando o domingo da família, e aí ela é vista, todo mundo bate palma para ela, canta de novo, e aí ela não quer cantar. Aí ela fala, não quero cantar. Aí todo mundo, então vai pra lá, menina chata, birrenta. Aí sabe o que que acontece? Então eles só me amam quando eu faço, né, a palhaçada. Eles só me amam quando eu vou lá e sou a boazinha. Então ela entende as trocas. E são pessoas que aí a gente fala, essa minha amiga é muito manipuladora, ela é muito interesseira, ela só faz isso se eu fizer isso pra ela. Só que ela aprendeu a ser assim. É o marido. O marido vem lavar louça porque à noite ele quer alguma coisa comigo. Ele fez, né, o almoço para mim, mas é porque à noite ele tá, não, muito interesseiro, muito mercenário. Só que ele aprendeu a ser assim. Então, quando essa pessoa ela reconhece que ela pode se abrir para dar e para receber, que ela pode confiar, são pessoas que são muito desconfiadas. Elas ficam ali sondando o território para ver se elas podem aparecer, se tem alguém ali que vão, né? Não, aquela pessoa quer me manipular, só quer fazer determinado trabalho comigo porque ela quer alguma coisa em troca. Então, se ela consegue entender que é assim que ela funciona, logo ela não precisa entrar na dor. Então, ela pode ser articuladora. Só que as pessoas na dor, né, na psicopatia, elas manipulam, elas mentem, elas enganam. E se elas não estiverem em locais, né, que de destaque, elas não se sentem bem. São pessoas que têm a necessidade do carrão, do status, daquela roupa bonita. Se elas não estão nesse movimento, nesse lugar, elas se sentem, né, na dor. Então, percebam aí. E a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para esse traço. E esse traço é um ótimo vendedor. Ele é aquele que vende o pente para careca. Onde a gente encontra os psicopatas? Na política, chefes, né, gestores, líderes, o vendedor de concessionária de carro. Você não sai de lá se você não levar alguma coisa. Então são pessoas que conseguem, né, fazer um movimento para atrair você. Eles são sedutores. Só que eles seduzem articulando, diferente da sedução do rígido, né? Então imagina você entrando num bar e você pedindo um copo de água e a pessoa que for te servir é a cara do Rodrigo Hilbert. Aí você vai sair de, nossa, ele me deu um sorriso. Eu acho que ele quer alguma coisa comigo. Não, ele só deu um sorriso para você. Só que ele é tão sedutor, é tão nato dele que ele acha que você vai achar que ele tá te seduzindo. Já o psicopata, ele tem um olhar assim, um sorriso, mas é um sorriso que ele tá te comprando, né? E ele fala assim, eu posso entregar isso aqui para você, só que você vai ter que me dar isso em troca. Então, quando você vai entendendo esse mundo, é um mundo assim que, olha,
Depois da formação de constelação, né, da psicologia que eu fiz, foi assim a cereja do bolo, porque eu vou falando para vocês, vocês veem como vocês vão percebendo, como vocês vão sentindo, olha só, realmente, fulano é assim, a gente começa a reconhecer o outro. A gente tem essa tendência de falar, fulano é assim, minha prima é assim, meu marido é assim, minha irmã é assim. Só que é importante fazer assim, opa, esse conhecimento chegou para mim. Isso daqui é para mim. Quando eu faço esse movimento de opa, volto o holofote, né? Deixa eu tomar as rédeas da minha vida. É dessa maneira que aí é assim que eu sou, é assim que eu funciono. Ai, que importante. Olha só, eu vou precisar tirar, né, recursos disso. Então, a partir da dor, né, da rejeição que eu senti da minha mãe, do abandono, da manipulação, né, da humilhação e da traição, da injustiça, né, da exclusão, você tem assim recursos maravilhosos, né? Então é por isso que é importante você saber quem você é, para você compreender se aquele ambiente vai te adoecer ou se ele vai te favorecer. Então volto a falar, se eu tivesse ficado naquele laboratório até no momento que foi feita a fusão, que provavelmente eu ia ser mandada embora, imagina a dor que eu iria entrar. Nossa, eu poderia ter feito, sabe aquela situação? Ai, olha só como eu poderia ter vivido diferente, como eu poderia ter aproveitado as oportunidades que surgiram para mim. Mas não, né? Então, vão sentindo aí se você está num lugar que favorece você, ou que te beneficia, ou que te deixa na dor. E aí, quando você consegue perceber, né? Aí é onde você vai começando a se desconectar. E eu quero trazer vocês para que a gente possa fazer um centramento para você sentir aonde você está. A Fabi colocou. Hoje eu percebo os comportamentos mais, não julgo mais. Que bom. Eric, esses dias me desenhei no espelho, somente o contorno. Olha só que interessante, né? Já tá começando a olhar. E é importante, porque essa pessoa é a única pessoa que você tem que depender. Da pessoa, do reflexo, né? Que aparece quando você olha no espelho. É a única pessoa que você tem que depender. Para que você não possa, né, ficar nesse movimento, né, de estar dependente de um trabalho, do relacionamento, né? E aí você fica, né, sempre ali dependendo de algo, do trabalho, de estar, né, ou de um chefe, ou de uma amiga. Não, eu só vou se tiver fulano, eu só vou se tiver ciclano, se ciclano fizer, né? A Erika colocou, virei um triângulo invertido, olha aí, né? O triângulo invertido é o psicopata, né? E aí, assim, vamos dizer, um dos traços que a gente olha, mas a gente olha o contexto todo, né? E quando a gente consegue perceber que através dessa dor, que você sentiu em algum momento, Érica, da manipulação, você tem recursos maravilhosos que você consegue articular, que você, né, precisa estar em locais e ambientes que você precisa liderar. Logo, tem uma ambição aí importante para ser vista, né? E aí, dependendo do lugar onde você tá, se abafa essa ambição, você fala, você é uma menina que quer demais, viu? Muito isso. Não. Aí você fala, nossa, eu não posso, eu tenho que me abafar. Deixa eu me esconder aqui, porque eu não posso querer. Eu não posso querer ter mais do que a minha família, a minha prima, a minha tia, a minha avó, porque isso é feio. Só que tá dentro de você, né? É algo que é importante, né? Para que você possa. Tô fazendo um curso de cópia, olha que legal. Então, assim, para você poder aparecer, já tem pessoas que tá tudo bem ela ficar escondidinha lá no trabalho e ninguém olhar para ela. É um favor que fazem. Se não falar comigo, é 2 favores. Né, quer ficar ali trabalhando só, né, às vezes no computador, sem contato com pessoas e tá tudo bem. Só que tem pessoas que precisam brilhar, tem pessoas que precisam aparecer, precisam falar, precisam se comunicar, porque senão entram na dor. Nossa, eu não sou vista, e aí entra naquela carência. Então, a partir do momento que você descobre aí, né, quem você é, o que você pode usar a seu favor, né, potencializar recursos, né, competências, habilidades, é onde você, opa, agora eu me encontrei. Mas assim, vamos fazer um centramento? Então vamos baixar as barreiras para receber, vamos soltar o corpo. Eu sei que muitas vezes nesse horário você não pode fechar os olhos, mas vai prestando atenção na minha fala, o que vai chegando para você, quais são as memórias que você acessa. Deixa o seu corpo também trazer as memórias, o seu corpo ele é muito sábio, muito mais sábio do que a nossa mente pensante que fica aqui falando que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então vamos respirar.
Profundamente, inalando, exalando, deixando o que é de fora lá fora, traz atenção para aqui, para o agora, para o momento presente. Isso. Vai sentindo o seu corpo, relaxando desde o topo da cabeça até a sola dos pés, né? Agora é hora de tirar aquela mochila pesada que tá nas costas. Solta o ar pela boca e vai percebendo como você, né, desde as histórias que você ouviu quando você era recém-nascida, das sensações que você tinha ao ouvir as histórias de quando você ficava na casa dos seus avós, quando você ficava com a babá, situações quando você estava nas escolinha. Sempre a gente às vezes não tem memória, mas a gente tem, a gente vai entrando em contato com as histórias que a gente ouviu. E através das histórias você vai se conectando. Como se você estivesse até vendo um álbum de histórias. As fotos de quando você era bebê. Às vezes você já até viu o seu parto. A sua mãe tinha uma fita do seu parto. E aí você tem aquela foto lá na maternidade. E você vai percebendo, né, como o seu corpo fica quando você vai olhando para todas essas fases. Quando você ia nas festinhas, quando você tinha os seus aniversários, quando você participava das excursões na escola, quando você começou a olhar para os meninos, dos primeiros namoradinhos, tudo, todas essas fases. Quando você ficava com o seu pai, com a sua mãe, quando você ia aos passeios, e perceba e sinta qual é a fase, qual é a idade que te chama mais atenção. Bebê nos braços da sua mãe, com a cuidadora, com a babá, já começando a andar, indo na casa da avó, ficando na casa da tia. Perceba em que momento você percebe que você se encontra, desde o 0, um ano de idade, 2, 3, 4, 5, 6 anos e 7 anos. Perceba qual é a idade que te chama mais atenção e fique nesse lugar. Olhe atentamente para tudo, para todas as lembranças que vêm. Muitas não são lembranças muito claras, elas são lembranças sentidas, sensações de rejeição, abandono, manipulação, humilhação, exclusão e até injustiça. E perceba aonde você fica. Qual é o lugar que mais te chama atenção? Qual é a dor que mais incomoda e ao mesmo tempo faz com que você fique olhando para ela? E encare essa situação e diga: você faz parte de mim. Mas a partir de hoje, eu vou buscar os meus recursos. Se eu me sinto rejeitada, eu vou olhar para a minha criatividade. Eu vou permitir que a criatividade se expanda no meu corpo, flua. Se eu me sentir abandonada, a partir de hoje, eu vou olhar para a minha comunicação. Respira e permita que a sua comunicação flua como um recurso na sua vida. Se em algum momento você se sentiu manipulada, passada para trás,
Diz: a partir de hoje, eu olho com muita lógica e estratégia para tudo. Eu vou aprender a articular mais. Respira profundamente, inalando, exalando. Agora, se dentro de você tem a dor da humilhação, da vergonha, respira e diz: através da minha força, eu realizo os meus sonhos. A minha força é para viver a minha vida. E nesse momento, se a humilhação é mais forte aí, imagine e visualize como se você estivesse tirando aquela mochila da aventureira das suas costas. E faz um movimento de respirar profundamente, acessando a sua força e permitindo que ela se expanda em você. Essa força é sua e de mais ninguém. Agora, se você ficou na traição, na injustiça e na exclusão, respira e diz: agora eu brilho, agora eu confio em mim. E sinta, perceba como vai ficando o seu corpo, como que você vai se sentindo, incluindo os recursos na sua vida, incluindo no seu corpo, eles estão aí. Permita com que eles fluam. Agora, nesse momento, faça 3 respirações profundas. Muito bem. Vai voltando, tomando consciência, né? Olhando para tudo, integrando tudo, tudo te trouxe até aqui, tudo foi importante. Agora é só você escolher. Vai voltando. E se você sentiu, né, se foi importante para você esse movimento, esse centramento, divida aqui comigo para que eu possa tirar uma mensagem para você refletir. Vamos lá? Vamos aí trocar, vamos compartilhar. Sempre quando um grupo se forma, uma live, né, vocês estão aqui todas juntas, a gente sempre tem umas histórias semelhantes, cada um na sua particularidade, mas é sempre muito bom quando a gente consegue trocar, quando vocês colocam e compartilham o momento que vocês estão vivendo. Muito rico, muito importante. Uma vai reconhecendo, né, a sua dor na outra. E que bom, né? Eu agradeço você ter ficado aqui comigo e dividido um pouquinho do seu tempo, da sua atenção comigo. A Mel colocou muitas memórias de rejeição, né? Então, e tem muita criatividade, inferioridade, olha só. Então, respira, porque nessa dor tem a sua força e tem o seu recurso. Vamos lá? Vamos ver qual é a mensagem que vem para a Mel, que ela é a primeira que dividiu, que trouxe aqui esse compartilhar, essa rejeição. Então, respira. Foi como foi. E agora a gente olha para o recurso, para a criatividade, né, permitindo que a criatividade se expanda no seu corpo. Vamos ver qual é a mensagem que vem para Mel? Mãe, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. Olha que maravilha, Mel. Mãe, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. Olha que maravilha. Moni colocou aqui: Pri, parecia um filme, passei por todas as etapas, desde bebê até os dias atuais. Gratidão, foi tudo muito importante. Que lindo! Vamos ver aqui, Moni, qual é a mensagem que vem para você, para que você possa refletir, né? Respira. A mensagem da Moni: lei do equilíbrio. O equilíbrio entre dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Olha que maravilha! A Dani colocou aqui: rejeição e medo. Isso, o medo acompanha muito, né? A rejeição. A questão das pessoas que têm a dor da rejeição, elas rejeitam, elas têm a tendência de rejeitar primeiro para não serem rejeitadas. Eu rejeito você antes que você me rejeite, porque é dolorido demais entrar na rejeição. Eu rejeito um projeto, as minhas ideias, vai que não dá certo, né? Eu tenho medo de me sentir rejeitada de novo. Então, Dani, vamos ver aí, e aí é um desafio, né? Para poder se lançar.
a rejeição que a Dani colocou. Vamos ver qual é a mensagem que vem para Dani. Dani, não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Olha que lindo. A Tamires colocou, chorei, muitas memórias boas e não tão boas. Olha só, Tamires, vamos ver aí o que vem para você, a mensagem para que você possa refletir, né? Eu olho para tudo isso com muito respeito, né? Inalizá-la, vamos ver qual é a mensagem que vem. Pai, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. Tamires, olha isso, hein? Pai, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. Que importante. Que mensagem linda. Camila, rejeição, abandono, passando pelo todo. Olha só, vamos ver, Camila, qual é a mensagem que vem para você? Deixa eu voltar aqui que subiu. Rejeição e abandono, né? Vamos lá. Respira, Camila. Vamos ver que mensagem que vem para você? Eu libero você para seguir adiante. Eu libero você para seguir adiante. Olha que bom. Medita, né? Aproveitando esse movimento que nós fizemos. Então você está liberada, né? Segue. Natália. Sim, vamos ver qual é a mensagem que vem para você aqui, Natália. Respira. Inala, a mensagem da Natália, eu respeito suas escolhas. Eu respeito as suas escolhas. A Mônia agradeceu. Essa sua meditação sobre as dores e recursos foi maravilhosa. Que bom, Cecília. Vamos ver a mensagem que tem aqui para você. Que bom que você aproveitou. Inala, exala. Vamos ver qual é a mensagem que vem. Agora eu vejo. Agora eu vejo, Cecília. Agora segue, hein? A Sarah Harumi colocou: tive muitas memórias de rejeição, medo e humilhação na infância. Chorei e foi muito ruim esse sentimento de lembrar. Muito importante, né? Fazer esses movimentos porque pode ter muita dor ainda, né? Em muitos momentos você não se permitiu chorar. As pessoas que têm o traço, né, de rigidez e masoquista, eles não se permitem chorar. Até vem aquela lágrima e já fala, não vai chorar, vamos, a gente é forte, a gente aguenta tudo. E pra você, Harumi, vai assistir, tem pessoas, tem pacientes meus que eu falo, assiste filmes tristes, que é para poder liberar esse choro que tá aí preso. E é importante fazer esse centramento, essas meditações para voltar um pouquinho na dor, que é para poder liberar, porque em muitos momentos você teve que se calar, né? Então, aquelas educações que a gente teve, às vezes repressiva, que não podia chorar, não podia dar trabalho, engole o choro, então tem muita dor aí, né? Muito sentimento. Então, Sá, vamos ver qual é a mensagem que vem para que você possa meditar e soltar, né? Esse movimento, olha aí a humilhação, né? Vamos ver? Toda doença vem como resolução de um conflito. Toda doença vem como resolução de um conflito. Né? Então, quando você fala de toda essa situação, ao mesmo tempo tem aí a solução, né? Como a gente coloca aqui, tem dores, mas também tem recurso. E você tem a força e a solução para olhar para essa situação, até para você não adoecer, porque lembra, né, que quando a gente não decide, quando a gente não escolhe, os nossos problemas e as doenças escolhem por nós. Né? Quando a gente tem a dificuldade para falar não, para se posicionar, parece que a gente precisa adoecer, porque aí quando a gente está doente é mais fácil para falar não, né? Então toma cuidado, Harumi, com o que está chegando aí no seu campo. A Dani agradeceu, a Aline colocou, minha lembrança é a fase da pré-escola. Ai, olha só, que legal. Vamos ver que mensagem que vem para você, Aline. Respira. Agora está tudo bem. Agora está tudo bem, que bom. A Dani aqui agradeceu. Dani, eu já tirei a cartinha para você, né? Ah, então tá bom. Olha só, a Camila colocou, vamos seguir. A Natália agradeceu, a Harumi também, que bom. Tem mais alguém que eu não tirei a cartinha que vocês gostariam para que vocês possam meditar, né, no dia aí de vocês, para tudo aquilo que vocês ouviram? E eu novamente aqui agradeço vocês terem ficado até o final. Vou deixar essa live aqui salva. Se você sentir, né, no seu coração que tem uma pessoa especial aí para você enviar, envia, né? Vamos semear consciência. E na próxima quarta-feira a gente está aqui ao meio-dia. Estamos aqui todos os dias com, né, o nosso conteúdo,
com a caixinha de perguntas. Então, lembrando que de quarta, como tem live, não tem caixinha de pergunta, mas amanhã a gente tem e a gente se vê por aqui sempre, com as nossas mensagens e com esse movimento de semear consciência. Espero que tenha feito aí sentido para vocês. Se cuidem, porque hoje a gente tem que ser adulta que a nossa criança não teve. Até a próxima. Obrigada, 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 meninas. Gratidão.